a Mônica, ela canaliza a extraterrestre sheiliana, vocês sabem. E a Sheiliana falou sobre 5 fases do contato extraterrestre. E eu queria perguntar para ti, Mônica, sobre estas 5 fases, quais são e por que nós estamos na 4ª fase a recém e o quanto que falta para a 5ª fase, a materialização? Na verdade, assim, esse projeto Nova Terra é que comporta estas 5 fases, porque a primeira fase, que é a da observação, sempre aconteceu, uma vez que a humanidade terrícola nunca esteve apartada de ter visitantes de outros mundos, alguns com intenções não muito sadias, outros com intenções realmente científicas, não é? E outros de observação, como se fossem mediadores, para garantir até a sobrevivência da humanidade terrícola, uma vez que nós não tínhamos tecnologia e sempre existiram civilizações, ainda que tecnologicamente avançadas, sem muito pudor moral. Então, os piratas aqui da Terra têm parentes lá em cima, né? Agora, o projeto Nova Terra, ele tem 5 fases. A primeira fase foi chamada de observação. Ela teve início assim que o homem começou a fazer pesquisas nucleares e explodir bombas nucleares, notadamente Estados Unidos e União Soviética. Foi, então, naqueles primórdios ali da Segunda Guerra Mundial, e ela ficou presente até o final dos anos 50. Ela é uma fase mais curta, ela durou cerca de 15, 20 anos, porque em 1920 começaram a vir humanoides, né, extraterrestres, hominais, adâmicos como nós, encarnados mesmo, geneticamente adaptados para viverem na nossa atmosfera, como grupos familiares, começaram a viver entre nós em diversos países, inclusive tendo acessos dentro de países, a Pentágono, por exemplo, Governos? Kremlin, do governo, sim, fazendo parte do governo, estando próximos de decisões que estavam sendo tomadas, ainda que o rol deles não significasse que eles pudessem interferir, porque eles não podiam, às vezes estavam bem à parte dos experimentos, e isto já era por causa da intenção dos terrícolas de mexer com energia nuclear, né? Então, a fase de observação, ela vem dos anos 20, mas notadamente de 35 a 50. Em 1950, nós começamos a ter o marco da ufologia moderna, que coincide com o início dos contatos. Inicialmente foram contatos que eles fizeram com humanos, como Adamski, por exemplo, e estas pessoas eram escolhidas porque eram carismáticas, eram líderes naturais, tinham propensões a fazer coisas boas, não é? Então passaram a ter contatos com estes humanos, e começou também o projeto Nova Raça Humana, quando humanos começaram a ser abduzidos, e o primeiro caso que foi estudado com hipnose foi o caso da Beth e do Barney Hill, junto com a cachorrinha Suzy, que foram abduzidos de carro e tudo, lá no interior dos Estados Unidos, um casal multirracial, né, que eles estavam voltando para casa de um congresso, não tinha onde eles pudessem dormir, o Green Book não estava disponibilizando vagas, e eles estavam extremamente cansados quando passaram a ser seguidos por uma luz laranja. O carro falhou mais de uma vez, eles viram claramente a luz laranja, se assustaram muito, e aí, já nesse pânico que eles estavam, eles viram sirenes, acharam que era um carro de polícia, foram felizes ali para dentro, era uma nave, entraram na nave de carro, não lembram de mais nada, e no dia seguinte, eles estavam em casa. E aí, os dois estavam intranquilos, e a cachorrinha estava muito agitada, e a Beth falou para o Barney, vamos escrever o que a gente lembra e a gente compara. E nisso eles viram que eles tiveram contato com uma inteligência humanoide, mas não humana, né? E que passou para eles muitos conhecimentos, inclusive o estágio atual que nós estamos vivendo hoje. Aí ela ligou para a irmã dela acionou a base aérea que estava perto, que já tinha o projeto Livro Azul, Blue Book, e aí eles foram estudados como caso e submetidos à hipnose por um psiquiatra que não acreditava em vida extraterrena. Então, foi um cético que teve alguma influência no resultado hipnótico, mas como ele era cético, foi ótimo, porque ele não iria de forma alguma induzir o depoimento da Beth e do Barney naquilo que eles vivenciaram. Então, esse é o primeiro grande caso de abdução que nós temos, e aí nós entramos na fase 2, que são os contatos e as abduções. E esta... Fala. Nesta fase da observação, tu falou ali que iniciada pela década de 30, 50... houve também, por esse período, lá pela década de entre 30 e 50, que, segundo os meus conhecimentos, houve também
a povoação física da Lua e até mesmo de Marte, né? Que a humanidade hoje em dia não acredita nisso ou não Não, pensa que isso existe. a E gente começou com tem a fuga dos cérebros, né? Lá nos Estados Unidos, onde eles reuniram cientistas de diversas áreas com a promessa de colonizar, de salvar a Terra, que haveria aqui um grande colapso, haveria um grande problema, e a humanidade iria entrar em extinção, e eles seriam os escolhidos para seguir a civilização, porém, chegando lá nesses departamentos, a história era completamente diferente, e de lá para cá eles já contém uma grande população vivendo, né, tanto na Lua quanto em Marte, principalmente em Marte, né? as bases lunares datam mesmo dos anos 30, dos anos 40, né? São bases tanto de terrícolas como de não terrícolas, mas as bases são confederadas. E a gente tem que entender que o intercâmbio que existe entre a Terra e a Confederação não é novidade. Infelizmente, não é só com a Confederação que a gente tem esse contato. Então, nem tudo é colorido, bonito e bom, né? Mas, enfim, São mais de 100 raças, né, que possuem suas bases lá na Lua, de observação, operacionais, né, e incluindo raças não voltadas para o bem, como a gente conhece as draconianas, enfim, né. exatamente, os beligerantes estão lá também. Agora, Inclusive foi em parceria com essas raças que os governos daqui conseguiram a tecnologia para lá. os aliados só ganharam porque os nazistas não conseguiram construir a tempo sua nave. O professor Salvatore Di Salvo, Pava, que faleceu aí faz alguns anos atrás, ele era da Força Aérea Italiana, já era físico, era da Força Aérea Italiana, e ele, por causa de ser físico, ele foi levado para Berlim, e ele tinha um pedaço de uma nave que os nazistas estavam construindo, com engenharia reversa. Era o conhecimento dado pelos greys, para os nazistas, é que eles não tiveram tempo. Né? Os aliados chegaram um pouco na frente. Né? Então, Exatamente. tecnologia de porta-avião, de algumas Teletransporte. teletransporte, o projeto Filadélfia é tecnologia extraterrestre. Né? Aquela viagem no tempo, que o projeto Filadélfia, que realmente aconteceu mesmo, isso já é tecnologia de fora. É que eles deram um freio, eles tiveram que frear, porque a gente não tem maturidade ainda para usar isso, e eles frearam para não fazer bobagem maior. Porque Exatamente. né, a Guerra Fria assustou os ETs, fez com que eles recuassem muito, né, por causa da nossa beligerância. Né?